as tumbas encontradas em Judá e as tumbas encontradas em Israel. Tirando um pequeno período, século XI até o século X, que não se encontram tumbas em Israel, elas são bastante presentes nas cidades e nos assentamentos. Você sempre tem. E, óbvio, você tem que colocar as pessoas que morreram em algum lugar. Mas, além disso, você tem as construções que são feitas especialmente para eles, e você tem coisas que são realimentadas com o tempo. E aqui está o mapa do meio, né? Que mostra, por exemplo, os pontinhos vermelhos são selos, escaravelhos, né? Os objetos ou amuletos, né? E daí tem pedaços de roupas, jarros, mas você tinha constantemente lâmpadas colocadas lá e comida. E esses objetos, né, esses vasilhames, esses potes cerâmicos que colocavam lá, mostram que as pessoas elas iam frequentemente lá para comer com os mortos, para não se sabe o quê. E daí a gente entra no segundo nível da questão, que é a consulta aos mortos, né? Porque lembra, a gente falou no começo, necromancia geralmente se entende como aquele acesso especializado, né? Enquanto o culto aos mortos, ou a consulta aos mortos pode ser no âmbito familiar, né? Você visitar seu parente, você fazer um sacrifício, você oferecer alguma coisa. Aqui eu acho que fica interessante pensar nessas coisas, porque o tipo de objetos que a gente encontra nessas tumbas, eles dizem muito sobre as ideias que eles tinham. Esses três selos, eles vêm de um sítio que eu gosto bastante, eu falo bastante nele, que é Tel Nasba, que é Mispa, né? A bíblica Mispa. E é muito interessante você ver o repertório. Esses três selos, eles foram encontrados em tumbas no período do Ferro, mas você vê aqui o tipo de desenhos, né? Aqui você tem o escaravelho, né? Que tem essa ideia de ressurreição, renascimento, pelo menos. Aqui você tem esse abutre, figuração egípcia, e a cor do escaravelho mostra também que provavelmente é do Egito. Eles usavam essa cor lá e não muito em Israel. A deusa Nekbet, que é a deusa que auxilia os mortos. Então, olha que interessante. Então, você tem no túmulo objetos que ressignificam a própria ideia de morte e de vida e falam de uma vida pós-morte. Você tem, por exemplo, esse ser aqui, né, essa pessoa, né, não se sabe se é homem ou mulher, entre os avestruzes, né, que era aquele enfrentador de feras, né, os avestruzes eram considerados monstros quase sobrenaturais. Então, esse tipo de objeto mostra que as pessoas elas tinham diferentes ideias associadas aos mortos. Então, quando a gente fala que os mortos, eles não eram alguém que ficou no passado, no esquecimento, que você podia se ficar impuro se falasse, se tocasse neles. Não, eles estavam no contexto da vida. Mas olha que interessante, esse selo aqui, esse é o selo, essa é só a impressão moderna dele, né? Esse selo é o selo de Yazayahu, servo do rei. Foi produzido provavelmente no ano 600, 650 antes da Era Comum. Mas ele foi encontrado no ano 400 depois de Cristo. Ou seja, ele ficou 800 anos passando de mão em mão até ser depositado nessa tumba aqui. Por que isso é interessante? A gente sabe que os reis, personalidades, às vezes até alguns oficiais egípcios, depois da morte, eles eram meio que divinizados. Aí o caso de César encaixa bem, né? E, por exemplo, os nomes deles, mesmo depois de 100, 200 anos que eles tinham morrido, continuam aparecendo em selos, continuam sendo produzidos novos selos. A gente ter um Yazaniahu, né, esse Yahu, né, Yod, He, Vav, aqui, desse finalzinho, significa Javé, alguém que cultuava Javé, na família por tradição. Esse selo foi sendo passado por 800 anos de mão em mão. Qual o significado disso? Talvez na família tivesse essa relação, né? E seja como uma herança de família, ou seja como um amuleto, ou um objeto mágico, talvez, esse selo continuava sendo passando. Então, essa relação com a morte, ela era muito fluida, ela não era tão estanque que nem a gente pensa. Morreu, está morto, e essa pessoa não tem mais ação. Outro exemplo foi encontrado em Ketef Hinom, que é em Jerusalém. E aqui você tem um texto
ele é, né, um amuleto bem pequenininho, né, isso aqui é o tamanho de 1 centímetro, só para vocês terem uma ideia, né, então ele é bem pequenininho, tem nem 4 centímetros, mas ele foi achado enrolado, feito de prata. Desenrolaram ele, né, escondido lá, né. E o que está escrito, né? Está falando que tal pessoa, né, o nome não sobreviveu, seja abençoado por Javé, o guerreiro, e aquele que espere, blá blá blá, do mal. Que Javé abençoe você, guarde você, que faça sua face brilhar sobre você e te dê a paz, que é a bênção de números. As pessoas lembram bem. Mas olha que interessante, a bênção de números era utilizada para proteger o morto no além e não o vivo na vida. Mostra nessa transposição que a gente fala, né, que era um objeto apotropaico, né, que protegia das forças do mal. Mas ele foi colocado para proteger o morto. E esse é o segundo dele, né? Tem um outro, né, que foi encontrado que tem a mesma fórmula no final. A percepção, ela é totalmente válida para o Israel, né? Eu acho que os mortos faziam parte da paisagem, né? E você tem esses memoriais, tanto os naturais, por exemplo, pelo menos na literatura de Ugarit, né, os cedros, as árvores imponentes, né, essa figura muitas vezes é dada para falar dos reis do passado, né? Você fala dos pássaros, você lembra das almas, né, que estão vagando e circulando. No canto dos pássaros, você lembra das vozes do passado. Pedras erguidas, né, as matzevot, né, ou a matzevá, e você lembra também, né, e tem um texto de Ugarit que fala, né, que era obrigação do filho, depois que o pai morresse, erguer uma estela em memória, né, dos antepassados, ou do pai, né? Então, tudo isso ele vai mostrando que é um ambiente de comunicação constante. Se a comunicação funcionava ou não, né, isso daí já está fora da minha alçada. As pessoas achavam que estavam falando, parece que achavam. E muitas delas, elas iam inclusive em busca de profissionais para fazer isso.